Prosseguindo na Arqueologia Bíblica 1, lição 2, o ponto 4 do nosso material didático. Bom, eu falei para vocês que a primeira civilização que se desenvolveu foram os sumérios, que seriam os descendentes de Sete, eu acredito que são os descendentes de Sete. E o segundo povo que aparece na história são os descendentes de Caim, que habitam na terra de Nod, que eu identifico como sendo o Egito. Então, o número 4 do nosso material didático, dessa lição 2, diz a palheta de Narmer. Vamos ver qual é essa palheta e como a história vê essa figura. O material didático diz, datado de 3.200 a.C., ou seja, 800 anos após a criação de Adão, é o achado mais antigo da história do Antigo Egito. Essa terra de Kemet, ela é chamada na arqueologia de Antigo Egito, ok? Então, se eu chamar de terra de Kemet ou Antigo Egito, Egito, vamos lembrar, os gregos chamaram essa região do Nilo de Egito. O comentário prossegue. Narmer, na lista de Manetão, é chamado de Menés. Foi o primeiro líder a governar na região que mais tarde será chamada de Egito. Bom, esse Manetão aí, eu coloquei uma nota aí no rodapé do livro para vocês, que diz: Manetão foi um sacerdote egípcio que viveu no 3º século a.C., ou seja, nos anos 201, 202 até o ano 300. E fez uma lista com os nomes dos faraós egípcios. Esse Manetão, ele foi muito importante para a história. Ele era um grego, né? Era o período que os gregos estavam dominando o Egito, e os gregos se preocupavam com a história, né? Se não fosse esse Manetão, hoje nós não conseguiríamos ler os hieróglifos egípcios. Nós veremos mais à frente que foi ele e os seus trabalhos que permitiram que nós conseguimos identificar o que significavam aqueles símbolos da escrita egípcia. Bom, eu coloquei mais abaixo, na outra página aí para vocês, uma figura onde vocês têm o desenho da palheta de Narmer. O que está desenhado, ou seja, não é bem uma escrita que você encontra nessa palheta, mas são pictures, ou seja, são desenhos, ok? E você observa do lado esquerdo um destaque em que você tem uma figura matando a outra, né? Um homem oprimindo ou matando, ou dando uma pancada na cabeça do outro homem. Eu confesso que quando eu vi essa imagem pela primeira vez, né, estudando esses povos como descendentes de Sete e descendentes de Caim, e esse povo da região do Nilo serem os descendentes de Caim, na hora me veio à memória Caim matando Abel, tá certo? Mas aqui não parece estar retratado isso. O que parece ser a figura de Narmer, esse homem que seria o primeiro rei da região do Nilo. Como teria acontecido? Bom, isso 3.200 a.C., ou seja, 800 anos depois de Adão, os descendentes de Caim foram se desenvolvendo. Nós não sabemos se Caim vivia tanto quanto os descendentes de Sete. Os descendentes de Sete viviam 300, 500, 969 anos. Nós não sabemos se os descendentes de Caim também seguiam esse padrão. É bem provável que eles vivessem mais também. O mais provável é que antes do dilúvio, toda a vida era mais longa do que após o dilúvio, ok? E vocês veem também na parte superior dessa palheta uma divindade, né, que eles já adoravam nesse período, ou seja, 800 anos depois de Adão, o primeiro achado entre os descendentes de Caim, ele já trazia uma divindade. Vamos ver o conteúdo dessa palheta, o que se consegue identificar para nós podermos estudar. Mais abaixo eu coloquei a figura, né, onde tem esse Narmer,
atacando, ferindo a cabeça de algum adversário que ele teria dominado. Ou seja, entre os descendentes de Caim, algum se destacou e ele resolveu escravizar, oprimir os outros. O comentário diz: Narmer parece ser um descendente de Caim. A terra de Nod, para onde Caim fugiu, parece ser a região que mais tarde será chamada de Egito. A principal figura da paleta de Narmer é interpretado como sendo um exemplo de um povo dominando o outro. Mas confesso que ao olhar para essa imagem pensei em Caim matando Abel. Eu faço o que eu pensei, mas provavelmente não é. Provavelmente está retratando Narmer oprimindo algum parente seu, ou seja, alguma tribo próxima da dele, representando que, lembrando que nesses 800 anos, certamente os descendentes de Caim se reproduziram em muitos grupos, certamente já haviam muitas aldeias. Pensa, 500 anos, vamos dizer, poderia ser uma população igual a do Brasil. O brasileiro, ele não vive tanto. Nós sabemos que o brasileiro, por outro lado, ele teve uma população que veio de fora, que ajudou o crescimento, mas a população do Brasil está aqui há 500 anos. E eles viveram 800 anos num período que o homem tinha uma saúde melhor. Eles não tinham uma saúde tão frágil quanto o homem após o dilúvio. Isso nós verificamos até pela redução da vida, a duração da vida de cada um. O comentário prossegue. A história egípcia afirma que os seus fundadores foram homens, e um homem chamado Horus matou o irmão de seu pai chamado Sete. Eu sempre lembro aqui que o pai de Horus é Osíris. Segundo a história dos habitantes da terra de Quemete, ou dos egípcios, como queiram, Osíris, ele era filho do primeiro casal criado pelos deuses. Ele falava assim no plural, né? Que seria do Adão e Eva da Bíblia, e Osíris o Caim da Bíblia. Interessante que Osíris tinha um irmão chamado Sete, o mesmo nome do irmão de Caim na Bíblia. O comentário prossegue. A paleta de Narmer é datada do ano 2300, 2200 a.C., né? Existe aí uma divisão, mas é melhor considerar ele um pouquinho mais recente que os habitantes da terra de Quemete. Mas vocês vão encontrar alguns livros que falam de 2300 a.C., ou seja, elas surgiram juntas. Logo, cerca de 700 anos após a criação de Adão, e 570 anos após o nascimento de Sete, quando também teria ocorrido a fuga de Caim para a terra de Nod. Então, eu considerei 570 anos, por quê? 570 anos porque a Bíblia diz que Adão tinha 130 anos de idade quando nasceu Sete. É a primeira referência de idade, de tempo, desde a criação até um evento, né? Nesse caso, o nascimento de Sete. Bom, coloquei abaixo também uma outra figura, agora a foto real da paleta de Nárnia. Eu coloquei primeiro como é retratada, né, por alguns numa figura, um desenho para poder facilitar a leitura, e agora nessa parte vocês têm uma foto da paleta de Narmer, okay? Ela acaba sendo importante, e o que tem aquela parte superior dela, onde tem ali uma divindade, né, aparecendo 4 vezes, mas é uma divindade com chifres. Eu comento abaixo, número 4.1, eles a chamavam de deusa Hathor. Nós podemos dizer que essa aqui é a primeira divindade que aparece na história da humanidade. Entre os sumérios aparecerão também, porém um pouquinho depois, 3100 a.C., mas eles aparecem praticamente em paralelo. Porém, essa paleta, até porque alguns colocam essa paleta em 3300, né? É a primeira aparição de uma divindade na história da humanidade, ou seja,
O paganismo nasceu entre os descendentes de Caim. O comentário diz: a primeira parte da paleta traz a figura de uma divindade chamada de Hathor. Cerca de 800 anos após a criação de Adão, aproximadamente 670 anos após a fuga de Caim e o nascimento de Sete, já havia idolatria na terra de Nod. A arqueologia encontrou muitos templos dedicados a essa divindade. Hathor é a primeira divindade retratada pelo ser humano. A paleta de Narmer é o segundo achado mais antigo da humanidade. Pela cronologia bíblica, essa paleta foi produzida 800 anos após a criação de Adão. Não sabemos se os descendentes de Caim possuíam a mesma longevidade dos descendentes de Sete, ou seja, se viviam 300, 500 anos. Em nenhum momento a Bíblia fala da duração de vida dos descendentes de Caim. Então, essa paleta é o segundo achado da história da humanidade e ela já traz uma divindade. A paleta de barro lá encontrada entre os sumérios, ela não retrata nenhuma divindade.